Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio, estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio, que a gente grava com o Lucas Berti, correspondente cambial. Antes de cumprimentá-lo e dar início ao nosso bate-papo, eu lembro a você para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações, deixar seu like, seus comentários e conhecer em safras.com.br, a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio. Lá estão nossa agência de notícias, serviços de consultoria. Muito importante neste momento, eu estou gravando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Lucas está em Curitiba, no Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, como todos sabem, estamos passando pela maior tragédia climática da história do nosso estado e estamos pedindo sempre nos nossos vídeos a sua ajuda da forma que puder. Tem ali na descrição do vídeo como fazer a sua contribuição em alguns canais que são seguros do governo do estado, também da Prefeitura de Porto Alegre. Cumprimentando o Lucas Berti já, e vamos já plugar nossa tela do dólar para comentar todas as oscilações do câmbio. Lucas, como é que está esse câmbio aí, sempre muito volátil, e não tem sido diferente, me parece, nos últimos dias? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Alessandro. Primeiramente, obrigado novamente por a gente dividir esse espaço aqui, esse papo que a gente faz cada 15 dias a respeito do dólar, e eu compartilho contigo, como gaúcho, também a dor aí dos gaúchos, né? Não estando aí, estou aqui acompanhando de perto, e é importante vocês saberem, claro, que todo o país está bem engajado, assim, no processo de ajudar e a solidariedade enorme aí com todos, tá? Nessa grande tragédia, talvez a maior que nós já tivemos no país. Mas falando do dólar precisamente, o que a gente observa é o tom do dólar tem estado, o dólar no Brasil, na contramão do mercado externo. Quando o mercado externo, o dólar está subindo, como é hoje, aqui no Brasil o dólar está caindo. Quando os dólares está caindo lá fora, está subindo no Brasil. E a gente está operando nesse momento, avaliando tecnicamente no gráfico, o que a gente não tem aqui, claro, precisamente especificado aqui, mas as médias móveis, e como a gente faz esse comentário a cada 15 dias, eu vou falar da média móvel de 14 dias, né? Que nós estamos nesse momento operando exatamente no preço médio da média móvel dos últimos 14 dias, que é mais ou menos em cima de 5,135, tá? A gente tem observado também que o dólar teve algum tipo de movimentação relacionado a questões de indicadores econômicos lá fora, né? E a gente chegou a uma mínima, inclusive, aquele Alessandro, no programa passado que nós fizemos, nós estávamos com o dólar testando ali, chegou a romper um gapzinho de queda, estava no 5,07, e a gente foi ali pelo dia 2, não, desculpa, nós gravamos dia 3, tá? Nesse dia aí, o dólar estava operando naquela queda que vinha acontecendo frente a indicadores mais favoráveis à contenção de inflação, especialmente nos Estados Unidos. Isso tem se repetido nos últimos dias, inclusive porque começou-se a fomentar também um corte de juros no Brasil abaixo do esperado, né, do que era a expectativa no começo aí do ano. E, de fato, nós tivemos uma queda de 0,25 pontos percentuais, ou seja, nós não reduzimos tão expressivamente a distância de juros entre Brasil e Estados Unidos. Isso ajudou o real. Além disso, alguns indicadores, como, por exemplo, o payroll nos Estados Unidos, que é aquele dado sobre empregos nos Estados Unidos, que ajudou o dólar a cair no Brasil. O dado veio abaixo, bem abaixo do esperado, e nos últimos dias nós tivemos também, inclusive essa semana, o CPI, que é o indicador de preços ao consumidor, e o PPI, que é o indicador de preços ao produtor nos Estados Unidos, mostrando aí números aquém do que era esperado. Então, o que o mercado começa a entender? Existe uma contenção, uma potencial contenção de preços altos nos Estados Unidos. Isso impacta no nosso mercado aqui. Então, a gente teve aí, hoje nós vamos falar de uma banda de trabalho nesse técnico, baseado um pouco nesses fundamentos. A gente teve essa mínima de 5,07, mais ou menos, para uma banda que vai até lá, quando quase vão ter nos 5,300, 5,200,
5,295, para ser mais preciso, né? Que a gente vê aquele topo lá no gráfico, você olha lá no cantinho, né? Ali pelo dia ainda em abril, né? Olhando para os últimos dias, a gente vê uma zona de congestão, né? Em termos técnicos, ou seja, o dólar está num momento daquele, como eu falei, 14 dias da média móvel, que pode romper para cima, pode romper para baixo. Nos últimos dias, o que tem ajudado o nosso real tem sido esses indicadores, tá? Na semana, essa semana aconteceu foi o quê? Nós tivemos troca de presidente da Petrobras. Isso afetou o mercado, a Petrobras chegou a cair 7,5% ontem, foi anunciado isso terça-feira. Ontem o que aconteceu? O dólar deu uma bela puxada, né? Deu uma puxada forte, depois, claro, vem corrigindo, mas isso afetou o mercado. Por quê? Porque o mercado externo começa a entender, os investidores, especialmente em ações da Petrobras, que é a nossa ação que tem mais liquidez no mercado, não só no Brasil como fora, começam a entender que existe uma mão do governo sobre as decisões da empresa. E isso não é positivo para os negócios positivo para a entrada de capital no Brasil. Você tem uma ideia, a gente estava vendo em números, né? As ações da Petrobras chegaram a perder 35 bi de valor de mercado em apenas um dia, tá? Então, o que a gente percebe, claro, que nós estamos suscetíveis a movimentos de lá de fora, um pouco mais com um cenário um pouco mais positivo, um pouco mais otimista. Nós vamos ter uma semana repleta, semana que vem, de falas de Fed Lucas, e só para fazer um comentário aqui, ó. hum, No dia 10 de abril, aqui, ó, o mercado segurou aqui no 5 hum, e depois bateu no topo 16 de abril a 5,30. Pode hum. dizer que tecnicamente o mercado tá bem no meio dessa banda entre esse fundo e aquele teto que atingiu lá, né? E hoje acabou fechando. Eu sempre falo que esses buraquinhos aqui no gráfico que abre, gaps aqui, eles, em algum momento, né? Pelo estudo gráfico, sempre se fala que eles vão fechar. É só um comentário aqui que o mercado está, me parece, aí buscando uma acomodação. Não parece com muita volatilidade, mas está Então, buscando alguma acomodação. Alessandro, acho que a gente pode separar em três períodos, né? A gente tem uma zona curta, que é o curto prazo, que é justamente onde você vê esse último gap aí, que foi essa puxada que deu ali no dia 13, né? 12 para 13, né? Eu acho que antes até 11, 12, 13. Começa a ver uma zona de congestão. No curto prazo, essa zona de congestão mostra que onde nós estamos operando hoje no dólar é uma zona de suporte, tá? Ok? Então, pode simplesmente corrigir para cima, talvez uma alta, aponta o mercado, talvez aponte para um altinho. O que eu tenho visto no book de oferta, por exemplo, hoje, é que tem mais compra do que venda. Mas se você olhar no médio prazo, que aí você começa a olhar aquele patamar que você observou ali em abril, nós estamos no meio do caminho, certo? E pode vir, eu acredito, se você traçar uma reta, inclusive, nos fundos, né, desde lá de março, né, nós vamos ver que nós já estamos próximos de um suporte mais forte, entendeu? Uhum. Agora, a gente tem algumas situações que nos levam a ter um pouco mais de dúvida em relação a esse dólar. Primeiro, sem dúvida, a tragédia no Rio Grande do Sul, que não está sendo contabilizado ainda nas previsões do mercado. Hoje mesmo nós tivemos o Ministério falando sobre a previsão do PIB para o ano e a previsão da inflação para o ano do Brasil. PIB foi revisado para cima e IPCA revisado para cima um pouco, mas descartando a tragédia no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é responsável por 6,5% do nosso PIB nacional. Então não dá para não pensar que, em termos, a gente nem para falar da tragédia social, né, psicológica, humana, porque isso é um aspecto imensurável. Eu vou falar do aspecto econômico. A gente ainda não sabe o tamanho, incalculável tamanho dessa tragédia para as contas, inclusive, federais, né? Porque isso vai ser contabilizado, por exemplo, o arroz que a gente come na mesa, o feijão, tudo isso, né? Vocês que trabalham no Safra sabem bem que isso vai compor o IPCA, né? Mas, tirando esse aspecto, a gente vê ainda um grande desafio nas contas do governo, e ainda isso aí é um motivo de ser colocado em questão: será que esse dólar vai aguentar?
Vamos ver. E também, ao mesmo tempo, na contrapartida, os Estados Unidos mostrando indicadores que são mais favoráveis para apetite a risco. Agora, a gente sabe que o que nós temos visto é que esses indicadores, eles às vezes mudam em 15 dias, né? Nós temos um payroll, de repente, que... Sim, é isso que eu, para a gente voltar para o que tu estava falando, que eu dei um corte ali para a gente falar do ponto do gráfico ali, que o mercado se encontrava, eu ia falar dos indicadores que a gente tem principalmente na semana que vem. O que a gente tem definitivamente para a semana que vem, Alessandro, que eu estou observando aqui, a gente tem o PMI dos Estados Unidos, né, semana que vem para o mês de maio, mas a gente vai ter a ata do Fed, eu acho que essa é importante a gente observar semana que vem, 22 de maio, mas mais que isso, muitos dirigentes de Feds tecendo comentários, né? Vão falar no mercado, o Jerome Powell também, e a gente tem que observar, porque agora começa a se falar mais de será que os Estados Unidos vai conseguir cortar juros um pouco mais cedo com a melhora desses indicadores, né? É, obviamente que se os Estados Unidos corta juros e a gente aqui não vai num ritmo tão acelerado, a gente acaba dando um pouco mais de sustentação para o real, tá? Mas essa equação ela não é bem exata. Essa equação não é muito bem exata, porque a gente tem os burburinhos políticos, né? A gente teve esse problema nos Estados Unidos, no Rio Grande do Sul, que é realmente uma catástrofe. Isso precisa ser observado o que vai acontecer. Ninguém sabe ainda. Você mesmo está convivendo com isso no dia a dia, sabe? A cidade está, as regiões estão alagadas, né? Não se sabe o tamanho né, do prejuízo ainda, né? E o Estado tendo que dar um certo tipo, o governo federal tendo que dar um tipo de suporte. Então, isso pode afetar a nossa moeda um pouco, tá? Mas, tecnicamente, a gente está no meio do caminho, como você falou. Tecnicamente, a gente está num quadro realista ainda do real, né? O real, para cair muito, complicado. Não acho que vai cair muito. Não acredito, Alessandro. Para mim, inclusive, eu acho que esse é um patamar que, se cair, ele não vai cair para baixo dos R$ 5, né? Eu estou um pouco com um dos bancos, o Goldman Sachs falou também, achou, né, foi um dos comentários deles, até eu concordei, que eles não acham que, se cair o real, não vai cair para baixo dos 5, porque fundamentalmente, até para o nosso mercado, é importante a gente gerar mais receita em reais, né? A gente tem aí que exportar, a gente tem que gerar receita, o país, né? E ao mesmo tempo, a gente tem que ver o que vai acontecer quais vão ser as consequências desses fatores. Então, que o primeiro deles é que a gente vai ter que observar mais de perto a questão do Estado. A segunda é também a questão da fiscal do país, né? E até o momento nós não estamos bem lúcidos do que vai acontecer. Acredito que o governo está também empurrando um pouco com a barriga, porque se me lembro bem a memória, a gente conversou que a Simone Tebet disse que nesse mês nós teríamos uma diretriz melhor das nossas contas fiscais. Até agora não estou vendo. Você viu algo? Eu não vi. Então, isso tudo vai gerando um certo tipo de dúvida no mercado em relação a como nós vamos performar, tá? Na semana que vem, você comentou, importante, nós vamos ter, além aqui no Brasil, os dados das nossas transações correntes e de investimentos diretos no país. É importante, isso aqui é interessante a gente observar. Tá? Mas, assim, falando de dólar, como você disse, a gente está no meio do caminho. Nós estamos num momento de congestão do dólar, que é esse momento que pode dar uma puxada para cima ou romper aquele gap ali e cair, e estamos no meio do caminho de uma média móvel mais longa, né? Então, digamos, de médio prazo. Então, eu acredito que a gente ainda está no meio termo. Eu acho que esse dólar se cair, não tende a cair abaixo aí de R$ 5. Aquele teste que nós tivemos 5,07, eu acho que já mostrou um pouco de suporte. E qualquer notícia que não é positiva, você vê que o real ele dá uma despontada. Inclusive, no período que nós tivemos do final de abril até o final da semana passada, o real foi a moeda que mais perdeu valor, né? Então a gente está sempre nessas grandes volatilidades, tanto para cima e para baixo. A gente está sempre na liderança. Sendo destaque nesse ponto. O Brasil é um país muito volátil e, em função também da política, acaba sendo também muito volátil por causa disso. E a gente vê, porque
um fator político essa semana, que foi trocar o presidente da Petrobras, isso não reflete bem para o mercado externo, né? Você ter aí, no governo Bolsonaro, nós tivemos 4 presidentes. Nós estamos no governo Lula, já temos 2. O mercado não gosta disso, né? Então, foi uma resposta imediata aí para a companhia, o que aconteceu. Vamos ver se a presidenta, né, da Petrobras agora vai conseguir seguir aí os caminhos. E outra coisa, Alessandro, queria falar que é importante foi a decisão do Copom. O que a gente observou na decisão do Copom foi uma divisão de opiniões, né? A ala Lula do Copom querendo meio ponto percentual. A ala antiga, que ainda vem do governo Bolsonaro, né? É o pró-Paulo Guedes, podemos dizer assim, ela ganhou pelo voto de Nerva do Roberto Campos e com 5 votos conseguiram aprovar 0,25 pontos percentuais, mas isso já deixa um recado para o mercado. Quando o Roberto Campos sair, potencialmente, as decisões vão ser muito mais pautadas nas diretrizes do governo, né? E isso aí pode ser um ponto de preocupação, porque também não repercutiu bem no mercado, eu acho, e eu acho que pode ser um ponto de preocupação, porque a gente tem que ver o quadro real, né? Por que o Copom acabou não seguindo a sua política de fiscal que vinha sendo falado no início do ano? Uma questão de alteração de mercado, preocupação com o fator externo, né? Os Estados Unidos com juros mais altos ainda mantidos, com possível prolongamento disso, então um pouco mais realista. Foi isso que o mercado observou e digeriu em relação à última decisão do Copom. Mas o ponto positivo do relatório foi que eles concordam que existem desafios externos e fiscais, né? E esses desafios fazem com que eles tenham que ter um certo tipo de cautela. Mas, final do ano, Roberto Campos deixa o posto. E aí nós vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, Lucas, estamos chegando ao final do nosso programa. Qual seria o teu recado final nesse momento? Bom, Alessandro, meu recado final acho que é só para o pessoal observar, quem sabe, na semana que vem, esses momentos aí de talvez de flutuação da moeda com as palavras dos dirigentes do Fed, também sobre a ata do Fed, é importante a gente observar a semana que vem. E aquela coisa, o dólar cai um pouquinho mais, eu falo para meus clientes, cai um pouquinho mais, aproveita a compra, né? E se bater em patamares bem mais expressivos, aí, sei lá, subir a 5.200, talvez valha uma vendinha, né? Eu fico à disposição também para todo mundo que precisar aí no canal, algum tipo de consultoria nessa parte, né? E orientação, pode contar comigo, o meu trabalho do dia a dia é esse, né? Aquela coisa, a gente nunca consegue acertar na mosca, mas tentar aproveitar as altas e baixas do mercado aí. Maravilha, Lucas. O meu recado final é que as nossas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. Temos os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado na descrição do vídeo também. E mais uma vez eu peço a colaboração, doação de quem pode doar, valor que quiser. Tem ali na descrição do vídeo também canais seguros para você fazer a sua doação. O Rio Grande do Sul está precisando nesse momento e vai precisar por semanas, por meses e sabe-se lá por quanto tempo, diante de toda essa tragédia que o Estado está vivendo. Ainda mais agora com as temperaturas baixando, olha só, qualquer contribuição é válida. 10, 15, 20 reais você compra manda o dinheiro e será comprado um cobertor e vai aquecer alguém que está das centenas de abrigos espalhados pelo Rio Grande do Sul, que agora, além de tudo, está vivendo temperaturas muito baixas. Lucas, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para ti, um abraço a todos. Obrigado, até mais, Alessandro.